E aí galera, hoje fazem 4 meses que eu estou aqui na França e eu quero comentar com vocês um pouco de como foi a experiência mais pro lado do idioma do francês com vocês. Eu aprendi o francês em uma escola, fiz um curso intensivo 6 meses antes de vir para a França. Então eu vim em março, né? Hoje nós estamos já em julho, quase final de julho. Então eu vim em março aqui para a França, em março de 2026. Aprendi francês ali a partir, eu acho, de agosto do mês passado, de 2025, por ali. Fiz um curso intensivo somente para o nível A1. Eu fiz um módulo inteiro do curso somente do nível A1. E eu acho que foi o suficiente para todo mundo aí que quer ter uma experiência na França, quer trabalhar aqui, quer começar do zero, né? Porque o francês é algo que nós brasileiros não vamos muito atrás, assim, diariamente. Então eu acho que em 6 meses de estudo, eu fiz um estudo intensivo, é claro, né? Então esse módulo A1 foi o suficiente para mim chegar aqui na França e começar a me virar. Minha experiência começou mesmo falando francês quando eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar em um restaurante aqui na França, foi o meu primeiro trabalho. E cara, já no primeiro contato com esse empregador no telefone, já foi bem diferente, porque aqui o pessoal eles entram em contato por telefone com a gente, né? Não é por e-mail. Então esse empregador me ligou, me chamando para trabalhar, eu tinha mandado currículo e tal. Bem sincero com vocês, eu não entendi quase nada que ele falou, só entendi as palavras-chave, tipo assim, amanhã, tal hora, rendezvous, que é a entrevista, e aí ele falou que ia me passar o endereço. Ele falou um monte de coisa, mas eu só entendi isso, porque era o mais importante, né, que eu precisava saber e que eu aprendi no curso e tal, até porque ele era realmente um francês, esse empregador, então ele tinha um sotaque bem francês. Os franceses mesmo é um pouquinho mais difícil de entender. Se você pega ainda mais um francês que é um pouco mais velho e tal, ainda mais de Paris, eu acho que a galera de Paris tem um sotaque mais forte. Então eu só entendi isso no telefone. Isso foi tipo assim, eu cheguei em Paris, deu 4 dias, já estavam me chamando para trabalhar, né? E aí eu fui fazer essa entrevista nesse trabalho e o empregador falou um pouco mais comigo, me explicou um pouco da vaga. Eu não entendi tudo, eu não entendi tudo. Até ainda hoje eu não entendo tudo. Hoje eu entendo um pouquinho mais, mas nessa primeira entrevista eu não entendi quase nada, assim, eu entendi aquilo que eu precisava. Por exemplo, eu entendi que eu tinha que fazer um teste no dia seguinte, me oferecer um café, coisas básicas assim. E é até engraçado porque nesse primeiro dia eu não sabia nem qual que seria o meu salário, só queria trabalhar. Então comecei a desenvolver um pouco mais nesse primeiro dia de teste. Nesse primeiro dia de teste aí já conversei um pouco ali com o pessoal que trabalhava comigo, algumas saudações assim, né, no começo, saudações e tal. Como se tratava de clientes num restaurante, como perguntar o que eles queriam. Então sempre antes de começar o dia eu pesquisava ali no chat, o que normalmente eu devo perguntar como garçom para um cliente. Então eu ia treinando essas palavras. É claro que eu já conhecia as palavras, eu conhecia elas já do curso, mas é claro, no dia a dia mesmo, a gente sempre fica na dúvida, a gente sempre dá uma olhada, assim. Hoje em dia eu não preciso olhar mais para perguntar alguma coisa, mas nos primeiros dias você quer ter certeza que não está falando uma bobeira, né? Eu, antes do trabalho, assim, eu pesquisava ali as frases principais e falava com o pessoal. Normalmente os cursos de francês, eles te ensinam a forma mais formal de falar o francês, que é a mais educada, né? Só que quando você tá no dia a dia, assim, você vê que não é tão utilizado, né? Porque é uma coisa até meio careta, assim, né? Mas é engraçado que nesses primeiros dias de teste eu falava desse jeito, mais formal, e às vezes falava mais formal com jovens, então saía muito engraçado, a galera sempre tirava uma onda. Eu trabalhei só um mês nessa vaga, estava bem inseguro com o meu francês, ainda precisava pesquisar algumas coisas para falar. Só essa experiência não foi o suficiente, isso foi um mês de trabalho. Já estava um pouquinho mais solto, por exemplo, para encontrar esse apartamento que eu moro aqui hoje. Essa aqui é a entrada do apartamento, do estúdio, para encontrar e negociar, né, para conversar e marcar o rendezvous, que é a entrevista e tal. Eu estava um pouquinho mais solto, mais confiante, então foi por telefone, liguei para dona e tal, falei da minha situação, que eu tinha um PVT, que eu sou brasileiro, tinha acabado de chegar
e a conversa fluiu, conseguimos se entender. Ela é árabe, então o francês é um pouco mais limpo. Vocês vão perceber que pessoas que não são francesas falam um francês correto e mais limpo, então é mais fácil de entender, não tem muito sotaque, não falam muito enrolado assim. 60% eu entendia, 70%, tudo vem do contexto também que você está falando. Eu acho que o francês ele é mais fácil porque as palavras são parecidas com o português, tem muitas palavras que são parecidas, né, igual o inglês que é totalmente diferente e colocado em posições diferentes numa frase. No terceiro mês eu acredito que eu já estava melhorando, eu comecei a conversar com o pessoal na minha igreja, que eu frequento aqui na França, aqui em Paris. Então eu já comecei a perceber que eu estava conseguindo me expressar um pouco melhor, claro que ainda com muitos erros gramaticais, com muita dúvida do que eu falava ainda, mas eu conseguia me expressar um pouco melhor, um pouco mais longe na onde eu queria chegar, na conversa. E isso foi maneiro. Muita gente também falando que meu francês estava bom, então muita gente aqui da França já comentando, cara, você aprendeu faz 6 meses, você fala muito bem. Isso, claro, dá uma incentivada assim na gente, né? Eu me senti muito bem, assim, muito acolhido também quando as pessoas falavam isso, que meu francês estava bom, eu ficava chocado, tipo, nossa, em 6 meses você aprendeu, já está falando assim. Então, isso foi um ponto muito positivo para mim continuar estudando também. E é engraçado porque aqui na França as pessoas querem falar com você na rua, assim. A gente vem do Brasil com uma imagem que eles fecham a cara para você e nem te olham no olho e não falam, mas não é verdade. No dia a dia aqui, você está no mercado, alguém te pede para pegar alguma coisa, te pergunta alguma informação em francês. Por exemplo, uma senhorinha te pede para pegar algo mais na prateleira de cima. Acontecem muitas coisas. Às vezes você está na fila do caixa e alguém comenta alguma coisa. E vamos lá para o meu quarto mês aqui na França, né? Já me sinto muito mais leve falando francês, já me sinto muito mais confiante. Por exemplo, mesmo que eu fale errado, mesmo que me falte a gramática, eu já não preciso de um chat GPT, por exemplo, para perguntar alguma coisa, sabe, no mercado, no meu trabalho. Já participei de muitas entrevistas, isso foi bom. Claro que não foi bom porque participei de muitas entrevistas, mas também não consegui todas as vagas, mas isso me treinou para fazer entrevistas. Então, nesse último trabalho que eu estou, eu fiz uma entrevista com 2 pessoas do meu lado e nós falamos francês e tal. Um era árabe e o outro era francês, então, claro, o francês era mais difícil de entender, o cara que era francês, o árabe já falava mais claramente, mas conseguia ali entender os dois, conseguia conversar com os dois e sobre vários assuntos, sobre minha experiência, sobre minha experiência vindo para a França, do Brasil. Então eu acredito que já estou mais confiante. Se vocês que estão pensando em vir para a França, estão com medo do francês, não tenham medo do francês, não tenham medo de falar francês. Eu acho que eles são muito pacientes com quem está tentando falar francês. Eu percebi isso, assim, que, cara, eles gostam muito quando você fala em francês com eles. É diferente um tratamento de um turista que chega falando inglês com francês, de um turista que chega falando francês. É muito diferente o tratamento. Mesmo no restaurante já vi isso com pessoas, com colegas também que falaram, que tiveram experiências assim, eles não gostam. E é isso, você está na França, tem que falar francês, não adianta. Se você quer trabalhar aqui, você vai ter que falar francês. Em 6 meses, se você estiver estudando francês, você vai com certeza conseguir falar, dar seus primeiros passos já, mas não busque a perfeição. Nunca busque, tipo assim, eu preciso primeiro dominar a gramática para daí começar a falar com as pessoas. Não, começa errando mesmo, é claro, é bom você entender a gramática, né? Mas começa assim, explorando isso em você, destravando. Cara, eu tô em 4 meses aqui e o meu francês ainda tem muitos erros. Muitos, mas muitos erros, mas as pessoas conseguem me entender. Às vezes eu pego carona com o pessoal do trabalho, eu venho conversando sobre minha vida com eles. E na hora de falar, é aquilo, você fala igual uma criança mesmo. Tem hora que eu lembro de usar a gramática, tem hora que já eu tô na pressa ali para falar, já falo tudo errado. Mas é isso, você vai aprendendo a cada dia, vai melhorando a cada dia. Beleza, galera? Um abraço, boa sorte para vocês.